Olá pessoal, tudo bem? Teacher Anderson aqui e eu vou fazer uma coisa nova aqui no meu canal, que é baseado numa ideia de uma aluna minha. Na verdade ela não me pediu isso, mas eu imaginei que fosse uma ideia legal. Uma aluna minha de 10 anos e era sobre ler livros e ter aqui ó, em inglês e em português. Então eu decidi ver a história Alice's Adventure in Wonderland. Então vamos ver em inglês e em português ao mesmo tempo. Então, as aventuras de Alice no País das Maravilhas, Alice's Adventures. E aí eu vou ensinando em inglês. Alice's Adventures. Então são as aventuras da Alice. Esse apóstrofe S aqui é o da porque é dela. De Alice. Aqui. As aventuras de Alice. É invertido em inglês. By Lewis Carroll, né? Por Lewis Carroll. Chapter 1. Down the Rabbit Hole. Embaixo, descendo para baixo, no fundo do buraco do coelho. Na toca do coelho. Alice was beginning. Alice, eu vou colocar em laranja aqui só porque eu coloco o sujeito sempre em laranja. Alice was beginning to get very tired. Olha o verbo to be no passado. Was beginning, ela estava começando a ficar muito cansada. Acho que eu não preciso ficar traduzindo, né? Já está escrito aqui, só vou colocar nas corzinhas. Alice was beginning, ela estava começando. ING, gerúndio, eu estou começando essa série de vídeos. Ela estava começando. To get very tired, a ficar muito cansada. Adjetivo, vou colocar em laranja também. E aqui, very é só para aumentar a quantidade. Quão ela estava cansada? Muito. Very tired. Tired of what? Tired of sitting by her sister. Ela estava cansada porque quem está cansado de alguma coisa. Ela estava cansada de ficar sentada. Olha só, e tem o ing aqui. É o mesmo caso aqui. To be ing. Estava começando, está fazendo. Aqui é estava ficando muito cansada de ficar sentada, de se sentar. Aqui tem ing, mas não é sentando. Ó, é de ficar sentada. Por quê? Toda vez que eu tiver uma preposição, Teacher Anderson, não sei o que é preposição. Vai aprender então. Então comece a aprender. Preposition, se tiver uma preposição, eu vou ter um verbo na frente. Esse verbo vai ter ing. Cansada de ficar sentada. I'm tired of waiting. Estou cansado de esperar. I'm tired of cooking. Estou cansado de cozinhar. I'm tired of working. Estou cansado de trabalhar. I'm tired of doing. Estou cansado de de fazer alguma coisa. Ok. Vou deixar essa setinha ali. Ela estava sentada by her sister. By é do lado. By her sister. By my side, do meu lado. She was sitting by her sister on the bank. Na margem. Porque o banco da praça é bench. Bench. Então só não confundam com. Então, se for o banco é bench. Se for o banco de dinheiro também é bank, mas você não senta no banco, né? Lá no Bradesco, Itaú. You are at the bank. Você está no banco. Aqui é na margem do rio. Sitting on the bank. And of having nothing to do. Então ela estava tired of. Cansada de sentar do lado da irmã dela. Ao lado da margem do rio. And of having nothing to do. E tendo nada para fazer. Não. E de ter. De novo, depois de preposição, ing. E de não ter nada. Ter nada, não ter nada. Sem ter nada para fazer. Nothing to do. Again, so Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and having nothing to do. Once or twice, uma vez ou duas vezes, once. E esse once fala assim, como se fosse one é o número um. Imagina que fosse no plural, uns. Não é assim, né? Uns. Mas seria esse som de uns. Once. É isso, once. Porque esse E é mudo. Quando que o E é mudo? Sempre. 99% dos casos. Exceção he, she, me,
Opa, o I, assim. Quando tiver dois E's, claro, também. E recipe. Recipe, de receita. Então, eu falo o I no final ali. A letra E tem som de I. Caso contrário, não tem som. É mudo, quase sempre. Alice, não é Alice. Tired, não é tired. Tired. Sister. Aqui se tiver com ER, então sempre vai ser assim ou assim. Depois eu explico sobre o que é isso, se alguém tiver interesse. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and having nothing to do. Once or twice, she had peeped into the book her sister was reading. She had peeped. Peep é dar uma olhada. As mulheres vão conhecer aquele sapato que chama peep toe, que é um sapato onde o dedão, os dedos, mais o dedão, né? Ou 3 ou 2 dedos aqui, ficam de fora, espiando para fora do sapato. Peep toe, não é? Had peeped, ela tinha dado uma espionadinha. Into the book, no livro, para dentro do livro. Ela olhou para dentro do livro, olhou nas páginas. Her sister was reading. Ó, de novo, past continuous. A irmã dela estava lendo. Verb to be no passado, ing. Então, once or twice she had peeped into the book her sister was reading. E aí você pode acompanhar já em português embaixo. Assim eu não preciso focar em traduzir, porque já está traduzido. Já foquei em traduzir antes. But it had no pictures or conversations in it. Olha, it had no pictures or conversations in it. Mas isso que é ele, o it é isso, ele ou ela para coisas. Ele, o livro, ela, a cadeira. Had no pictures, não tinha figura alguma. Or conversation, não tinha nenhum diálogo, não tinha conversas dentro dele. In it. Eu vou pegar um copo d'água e volto. I'm back. Magicamente estou de volta. Então, once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. Não tinha figuras e nem diálogos. Que livro chato para crianças. Com certeza, é um livro para crianças. And what is the use of a book? E qual é o uso de um livro? Ou de que serve um livro? Aqui é uma tradução adaptada. De que serve um livro? Qual é o uso? Qual é a utilidade de um livro? Thought. Alice. Pensou a Alice. Thought é um verbo no passado. Think. Thought. Pensar, pensou. Without pictures or conversations. Without, então, with é com, without é sem. Without pictures or conversations. Por que serve um livro sem imagens, sem diálogos? Não tem utilidade nenhuma. So é então, assim, logo. She was considering, de novo aqui, verb to be no passado, ing, ela estava considerando, imaginando. Consider it. She was considering, aqui. Considering in her own mind. Ela estava considerando, ela estava pensando na sua própria cabeça. As well as she could. For the hot day made her feel very sleepy and stupid. As well as she could. Tão bem quanto ela pôde. Na medida do possível. Tão bem quanto ela pôde. For the hot day. Esse for aqui, vou fazer uma explicação. Ele significa por quê? Por isso. De resposta de pergunta. Então, tão bem quanto ela pôde. Porque o calor, né? O dia quente estava fazendo ela muito sonolenta e estúpida. Estúpida, no caso aqui, de entorpecida, de como chama? Zonzo de sono. Dormente. Sonolenta e entorpecida. Stupid. Tava bobona. Tava adormecendo e bobona. Então, for não é no como uso de preposição. I study for the test, né? Eu estudo para a prova. Aqui é por quê. Aqui. Whether the pleasure of making... Aqui de novo, ó. Preposição e ing. Vai ser sempre assim em inglês? Sempre. Whether the pleasure of making a daisy chain would be worth
the trouble of getting up and picking the daisies. Weather. Qual a diferença do outro weather, que é o de... Esse aqui, ó, clima. Weather. É o clima, a temperatura. Esse weather é caso. Se. Pode traduzir como if. Se o prazer de fazer uma corrente, ao pé da letra, corrente de margaridas, que é uma guirlanda de margaridas, é aquela coroinha. Uma corrente porque ela encana uma na outra. Uma corrente de margaridas would be worth, seria, então o verbo ser, maravilhoso, seria. Would sempre vai fazer esse iria. Fazer, faria. Comer, comeria. Eat, would eat. Drink, would drink. Beber, beberia. Would be worth, valeria o esforço, valeria a pena. Ele seria digno, seria essa ideia, do trabalho de pegá-las, né, de levantar e pegar as margaridas, de se levantar e colher. Pick, é traduzido como colher, é pegar, basicamente. Colher é pegar. Just then, só então, foi então, a white rabbit with pink eyes ran close by her. Foi só então que um coelho branco com os olhos rosa correu close by her. Close é fechado e aqui é perto. Close by her, bem perto dela. By her já é próximo dela. E close, perto dela, seria mais ou menos isso. Bem perto dela. There was nothing very remarkable in that. Não tinha nada. Remarkable é marcante. Markable seria marcante, né? Remarkable seria remarcante. Mas remarkable já é marcante, notável. Nada para se notar. Um coelho correndo perto dela. Nor did Alice think it. Então não tinha nada muito marcante, notável nisso. E nem a Alice, think. Pensou, né? Esse nor, ela não fez nem isso nem aquilo. Não era nem marcante e nem. A Alice think it was very much out of the way to hear the rabbit saying to itself. Então, nem a Alice achou tão estranho. Out of the way, fora do caminho, quer dizer, fora do normal. Ouvir um coelho dizendo para ele mesmo, oh dear. No caso é britânico, o livro, oh dear. I shall be late. I shall be late, que é I will be late. Eu vou me atrasar. Britânico, shall. Americano vai usar mais will. Or I will be late. Oh dear, oh céus. Dear é querido. Por que oh céus? Oh meu Deus. Vem de oh dear Lord, meu querido. Opa, meu chroma key tá falhando aqui. Tá falhando aqui, o chroma key. Aê. Very good. Então ela não achou estranho com ele falar consigo. Então ela já estava groggy, de sono. But when the rabbit actually took. When the rabbit actually took, ele pegou o relógio. Took a watch out of his waistcoat. Waistcoat é isso aqui que eu tô... Tá vendo? A coat. É um casaco. É um coletinho. Os americanos vão chamar de vest. Waistcoat é outro nome. É aqui britânico. Pocket, aqui do bolsinho. Que tem aqui do casaco. Deixa eu colocar na ordem a tradução. Vou colocar aqui assim. Aê. Ele tirou um reloginho. Mas quando o coelho realmente tirou, bem traduzido ao pé da letra, mas não tá errado, um relógio para fora do seu bolso do casaco, né? From its waistcoat pocket. Aqui ele está funcionando como adjetivo do bolso do casaco. Então o bolso é de quem? Do casaco. Adjetivo é antes. Waistcoat pocket. And looked at it. Looked. Aqui vai ter um som de T. T sound. Looked. And looked at it.
at it. Por que não fala at it? At it. Os britânicos falam at it. And looked at it. At it. E os americanos at it, porque um som de T, o T ou D, depois junto com uma vogal, vai ter o som de R, como R no Brasil de caro, brareriroru. At it. Mas não tá junto, tem um espaço. Sim, na escrita tem um espaço. Mas na fala eu vou juntando consoante com vogal. É assim que todo nativo vai falar qualquer idioma, juntando consoante com vogal. Então aí ela estranhou quando ele olhou, né? Tirou o relógio e olhou. And returned. And then hurried on. E aí saiu correndo. Hurry é se apressar. E aí se apressou. Alice started to her feet. E aí ela ficou pronta no seu pé. Ela começou no seu pé? Não, ela deu um pulo e ficou de pé. Aí ela ficou pronta de pé. Ela estava pronta nos seus pés. Ela ficou pronta de pé. Ela levantou de um salto. Tá bom, a tradução tá legal. Alice started to her feet. Ela ficou pronta de pé. She had never before seen a rabbit. Ela nunca tinha visto antes um coelho. Had never before. Had seen, tinha visto. Past perfect. She had never seen. Eu falo para quando eu não tinha visto até aquele momento. Então são duas ações. Ela viu e naquele momento ela não tinha visto antes. She had never seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. Não tinha visto nem um coelho, nem com isso ou aquilo, tanto com isso ou com aquilo, com um colete com bolso, um bolso de colete e um relógio para tirar dele. Ok? Engraçado. Burning with curiosity, queimando de curiosidade. A gente falaria em português morrendo de curiosidade, mas ela em inglês é burning with curiosity, se matando de curiosidade, morrendo de curiosidade. She ran across the field after it. Ela correu cruzando o campo, através do campo, do pasto ali, atrás dele. After não é só depois. Depois quando eu falar after class, I'll read a book. Depois da aula eu vou ler um livro. Aqui é after it, não é após ele, o coelho, é atrás dele. Ela correu pelo campo atrás dele. Unfortunately, e afortunadamente, felizmente, ainda bem. Unfortunately, was just in time to see it pop. E ela estava bem na hora, quer dizer, chegou bem a tempo em vê-lo pop down a large rabbit hole under the hedge. E chegou bem a tempo para vê-lo entrar, pular para dentro. Pop down. Pop é o pop down. Num grande buraco de coelho embaixo da sebe. Sebe, essa palavra é engraçada. A gente quase, pelo menos eu não... Eu fui ver essa palavra pela primeira vez lendo o livro O Mundo de Sofia, Justin Gardner. E aí a menina escondia embaixo da... Isso aqui é a cerca viva, a sebe. É a cerca viva, aquele monte de planta, né? Cerca viva, isso mesmo. Aquela planta que faz aquele arbustão e aí tinha um buraco por baixo. Hedge. Under the hedge, embaixo da cerca viva. Tem um desenho da... Não sei se é Dreamweaver. Não, Dreamweaver, Dreamworks. Como se chama programação. Chama Over the Hedge. Over the Hedge é os Sem Floresta. Quem não assistiu, eu sugiro. Eu gosto, já gostei muito de desenho. Gosto bastante. Over the Hedge. 2006. Esse filme aqui eu tive a pachorra de assisti-lo e ir marcando. Então isso foi em 2000 e... Foi logo que lançou? Em 2006? Eu estava ainda aprendendo bem. Já estava dando aula, eu acho. E eu tive a paixão de parar e analisar palavra por palavra desse filme. Assisti o filme em DVD na época. Ia pausando e anotando as palavras que eu não conhecia, que eram novas.
Eu lembro de ter anotado umas 400 palavras. Hoje em dia, já não anoto tanto mais, só uma ou outra. Depois de uns 20 anos de estudo, uma ou outra. Sempre vai ter uma palavra ou outra. Então, pulou para dentro e ela chegou a tempo para ver. In other moment, em outro momento, quer dizer, se fosse uma outra ocasião, é isso? In other moment, em outro momento, depois, logo em seguida. Down went Alice. Está invertido, ó. Para baixo foi a Alice. After it. Lembra? After it é seguindo ele. Atrás dele. Down went Alice. Seria na ordem direta. Alice went down. A Alice foi para baixo. Desceu. Down went Alice after it. Not considering how in the world she was to get out again. Então ela não estava considerando, não estava pensando. Isso é considering. Eu esqueci que minha câmera está em cima, mas eu estou olhando aqui pro texto. Espero que vocês não se incomodem. Vocês, meus 0 seguidores. Not considering how in the world. Como no mundo. Quer dizer, de que maneira? Sem considerar no mundo. Fica uma tradução horrível. Sem considerar de alguma forma. Como she was to get out again. She was to get out era tipo she was going to. Como ela iria sair de lá. She was going to get out again. She was to get out again. Como ela sairia de lá novamente. Vamos organizar aqui para ficar melhor. Way. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way. Por algum tempo. Aqui. Então, a toca do coelho, o buraco, né, da toca do coelho, went straight on, foi retão, foi direto, straight on, like a tunnel, como um túnel, or some way, por um tempo, por parte do caminho. And then, dipped suddenly down, dipped, é a palavra que é deep, que é profundo. E aqui, dip, deep é profundo, com som de I, e dip é mergulhar, dip down, mergulhou. And then dip down, então foi reto por um tempo e depois mergulhou, a toca mergulhou, é ela que mergulhou no buraco, né? Mas a toca foi. Dip suddenly down, de repente. Deixa eu colocar na ordem aqui. Vou ler primeiro. And then dipped suddenly down. So suddenly, e de novo, do nada, repentinamente. So suddenly, quer dizer, tão repentino, tão do nada, that Alice had not a moment to think. Então, de repente, que a Alice não teve um momento para pensar. To think about stopping herself. Ela não teve nenhum momento, um tempo de pensar sobre parar ela mesma, ao pé da letra, né? Seria, ela nem teve tempo de pensar em parar, pensar como parar, pensar em se deter antes, como se deter, em parar, stop herself, before she found herself falling down, quer dizer que ela estava andando reto e ela nem pensou e já estava caindo, não deu tempo dela parar e não cair, se segurar. Before she found herself falling down. Ela encontrou a si mesma caindo. Ela se viu caindo. É isso. What seemed to be a very deep well. O que parecia, vem de seeming, que é de significado, mas seemed to be, parecia ser a very deep well. Olha só que eu falei do deep, dip. Deep, dip. Dipped. Dipped suddenly down, deep well. Well eu conheço, teacher, é bem. O well é bem se for um adjetivo. Ou um advérbio. I work well, eu trabalho bem. Well done, bem feito. Mas deep well é um poço fundo, um poço muito fundo. A well é um poço. 25 minutos, vou fazer esse vídeo com 30 minutos. E depois eu continuo em outro vídeo. Vamos continuar. Either é o quê? Either or. Tanto um quanto o outro. Olha aqui, vamos estar juntinho, ó. Tanto um quanto o outro.
um ou outro, tanto um quanto o outro. Underline. Control U. Either the well was very deep or she fell very slowly. Tanto o poço era muito fundo, ou, quer dizer, ou uma coisa ou outra. A gente fala em português. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar. Em inglês não é or. Eu não falo or. Or the well, or. Não. Either or. Either, e é estranho para o brasileiro aprender isso no começo. Estranhíssimo. Mas depois pega. Se acostuma. Either the well was very deep, or she fell very slowly. Então, não dá para saber. For, lembra? Porque, pois, for she had plenty of time. For she had plenty of time. Porque ela teve muito tempo. Plenty é o que os americanos falam a lot. Os britânicos falam plenty. Plenty of time. Ela teve muito tempo. As she went down to look around. As she went down to look about, not look around. Mas é a mesma ideia. And she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. What was gonna happen? What was going to happen? O que iria acontecer? What was going to happen next? What was gonna happen? What was gonna, pode falar assim, what was gonna happen next? And she went out to look about her and to wonder what was gonna happen next. Ok, então ela teve tempo de olhar enquanto caía, and olhar ao seu redor, ao seu entorno, de si mesmo, e wonder, tem a letra O, mas fala wonder, e pensar, imaginar, querer saber, questionar. O que iria acontecer depois? O que iria acontecer depois? Na verdade, vai acontecer depois, mas como está contando uma história no passado, então ela pensou o que iria acontecer depois. O narrador falando no passado uma história que já aconteceu. Muito bem. Então, dica, não é spoiler algum, né? Histórias são para o passado. Eu conto uma história sobre algo que já aconteceu. Primeiro. First, she tried to look down and make out what she was coming to. What she was coming to. Ok, vou cortar aqui. Então, primeiro, ela estava tentando look down, olhar para baixo, and make out. Olha só, make out é entender. Se for make out with, cuidado. Make out with é dar uns amassos. I make out with my wife. He makes out with his girlfriend. Eu dou uns amassos na minha esposa, ele dá uns amassos na namorada dele. Eles dão uns amassos. Make out with é beijar intensamente. Agora, só make out alguma coisa é tentar entender. Primeiro, ela tentou olhar para baixo e entender o que estava coming to, vindo, chegando. O que estava chegando, o que estava vindo. She was trying to understand. She was trying to make out. She was tried to make out what she was coming. Não, na verdade o que ela na verdade não é o que estava vindo, mas é até onde ela estava chegando. Eu posso falar come para vir e I'm coming, eu tô chegando também. Tô chegando. Então, ela estava olhando para onde ela estava chegando. Onde que eu vou pôr meus pés? É isso. But it was too dark to see anything. Mas isso estava o quê? A cor, né? A escuridão. Muito escuro para ver nada. Para ver coisa alguma, qualquer coisa. Então, estava muito escuro para ver alguma coisa. Em inglês, estava muito escuro para ver. Não dava para ver nada, essa é a ideia. Ok, eu vou marcar aqui onde nós paramos. Não vou dar spoiler para quem nunca leu essa história. Essa história de domínio público. Então, não tem spoiler, mas tem muitas pessoas que não pegaram para ler o livro mesmo, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Ler o livro Alice in Wonderland, The Adventures, The Adventure, Alice's Adventure, as aventuras em português. Alice's Adventures in Wonderland, as aventuras da Alice no País das Maravilhas. Eu vou marcar onde eu parei aqui, que eu já perdi. E no próximo vídeo eu continuo de onde eu parei.
Thank you very much. Bye bye.